O Eric perguntou, Marcelo, pode discorrer um pouco sobre como funciona para os analistas de casas independentes? Eu não sou grande entendedor, embora eu já tenha estudado um pouco, mas assim, né? Você pega, Eric, o Eric perguntou, obrigado pela pergunta, né? Ele quer que eu fale como é para os analistas nas casas independentes. As casas independentes, como o nome já diz, elas são independentes e não tem uma corretora. Então, elas têm que cobrar pelos relatórios de análise, ou de alguma maneira cobrar uma assinatura, cobrar por relatório. E eu mesmo já pensei lá atrás em montar uma casa independente, já estudei algumas coisas lá de fora. é, Só que a verdade é que eu acho que isso não é uma coisa. Eu acho que o que acontece? Conforme eu expliquei para vocês, deixa eu voltar para a tela inteira aqui, peraí. Até que. É o segundo. Então, conforme eu falei para vocês, ah, é que eu tô falando aqui, eu tô me vendo com um delay aqui, tá me atrapalhando. Peraí. Conforme eu falei para vocês, o Southside ele tem um conflito de interesse, cara, porque por uma série de outras razões. Por exemplo, quando ele tem um cliente institucional gigante que opera lá naquela corretora, e eu atendo, né? Eu tô lá atendendo o cara de uma empresa americana gigante, de uma gestora americana que tem trilhão de dólares. E tô lá, fui visitar o cara em Nova York. Eu não tô falando, eu estou falando do meu cliente, né? E aí eu fico sabendo que esse cliente tem a posição numa determinada ação, uma posição grande numa determinada ação aqui no Brasil que está sobre minha cobertura. Aí eu viro e vou, faço conta lá, faço meu research, aí vejo que, putz, essa empresa aqui é venda, ela tá cara. Eu posso, eu posso dizer para mim mesmo que eu não tenho viés, mas eu já tenho um viés. Pô, cara, o cara que paga uma parte importante da receita de onde eu trabalho e logo o meu salário, ele não vai ficar feliz comigo se eu mandar vender aquela ação. Investment Bank, mesma coisa. Eu sei que essa empresa aqui tem uma relação de IB com o meu banco. Ah, eu sou proibido de falar com o pessoal de IB, tem o Chinese Wall, mas a pergunta é: será que isso não me gera nenhuma influência? Então, então, assim, ah, o- o- a lógica de uma casa independente é essa. Se eu recebo. Então, e aí, assim, por mais que eu acho que não tenha. Então, a casa de research independente ela faz muito mais sentido porque não tem esse conflito. Então, quando eu sou um analista escrevendo numa casa independente, eu posso virar um dos meus argumentos de venda para o buy side assim, ó, cara, compra comigo, compra comigo. Ao invés de você ficar deixando corretagem naquela corretora e pagar aquele 0,5% cheio na corretora do banco, que tem um monte de viés, a gente recebe fee for, vamos dizer assim, você vai pagar para receber o nosso research. Você não vai pagar através de corretagem. Então você vai paga direto para a gente aqui, porque eu vou te dar uma opinião melhor, uma opinião que não está toda poluída com um monte de viés. Só que qual que é o problema? Tá, beleza, muito legal esse argumento. Só que como muito acontece em negócios, em business, é, o diabo mora nos detalhes. Então o que que acontece? Legal isso aí que você está falando, só que na prática não funciona, ou por enquanto não funciona por algo que eu chamo de inércia cultural. As pessoas já têm hábitos, já estão um tempão lá operando com o banco, tal. Então a verdade é que o buy-side não está nem aí. Esses conflitos de interesse existem, mas assim, em tese, o analista está operando de maneira independente. Então, assim, é, por que que eu estou falando isso, Eric? Porque tua pergunta foi para falar sobre o dia a dia dos analistas independentes. Eu te digo que há uma barreira, e aí me corrija se estiver errado, se tiver alguém que seja analista independente, tem um aluno meu da tua turma, inclusive, que e torço muito pelo sucesso, só estou falando sobre uma dificuldade que de fato há. Nos buy sites que eu já estive, mais recente, você vê, olha, tem fulano de tal ali, tem uma plataforma de analista, tipo Uber de analista, que tem um monte de analista bom, tem uma casa tal. Cara, honestamente, ninguém nem fala disso, ninguém nem olha. Não estou dizendo que esse mercado, eu acho que talvez a tendência, talvez o futuro seja isso. Mas há uma inércia e uma.
por conta inércia cultural, por conta das pessoas, dos tomadores de decisão, eles estão há muito tempo fazendo do mesmo jeito. E a relação se dá muito também que eu quero deixar a corretagem lá na corretora do banco que tem o IB, porque outra coisa importantíssima que eu não falei para vocês, que quando sai uma operação, um IPO oversubscribed, o que que acontece usualmente? Muitas vezes, tá? É, você tem uma oferta de um IPO de 3 bilhões de reais, aí a oferta de 5 bilhões. Esse exemplo que eu estou dando hoje. A tendência é quando abrir, na abertura, no primeiro dia de negociação da ação, a ação vai subir para caramba. Então, se eu sou alocado, se aquela corretora me aloca, porque quando uma oferta é maior que a demanda, às vezes eu peço 50 milhões de reais de uma ação nessa operação e o banco me dá só 10. E olhe lá. Ainda mais porque eles tendem a alocar melhor gringo, mais para gringo do que para brasileiro. Então, beleza. Então, assim, só que se o cara me aloca total, me aloca os 50 milhões e a ação sobe 10% no dia seguinte, vai me ajudar no meu alfa. Então, há várias razões para as pessoas, além do comportamento e da inércia, porque já é um hábito, há várias razões para o buy side operar na corretora e comprar research da corretora, né? E aí, só um outro comentário, que nos Estados Unidos esse mercado é mais desenvolvido. E tem outro comentário que você tem uma regulação, faz tempo que eu não olho, então eu não quero falar bobagem, mas se chama MiFID, né? Que é uma regulação que eu acho que começou na Europa e veio para os Estados Unidos, e que as corretoras elas vão passar a ter que pagar em hard dollars os serviços, tá? Qual que é a lógica aqui? Primeiro, o que que é soft dollar? Soft dollar é uma gíria, é um jargão que é usado para quando eu opero na corretora, porque eu tenho que montar uma posição, ou comprar ou vender uma ação, aqueles exemplos que eu dei para vocês ali no seu site. Quando eu opero numa corretora e eu tenho que. Quando eu opero numa corretora, porque eu tenho que operar, eu tenho que executar, eu tenho que montar minha posição, uma outra coisa importante que eu não falei para vocês é o seguinte: eu não posso ir na bolsa e comprar direto, né? Eu tenho que ter esse intermediário. O meio de eu acessar e conseguir comprar ações, a estrutura, a formatação você tem a bolsa e você tem as corretoras ligadas à bolsa. Eu compro através da corretora. Eu não posso ir direto e comprar. É a mesma coisa que eu fosse comprar apartamento, eu não posso direto comprar apartamento. Apartamento você pode, né? Corretora não, você tem que. É como se eu tivesse obrigado a passar na Coelho da Fonseca, enfim, de algum broker para comprar o imóvel, entendeu? Bom, mas voltando. É, e aí, o que que é soft dollar? Soft dollar é quando eu vou lá e opero na corretora e aí eu recebo o research. Eu não estou comprando o research direto, eu estou operando corretagem e aí como bônus, como se fosse um bônus, eles me dão um agrado, eles me dão o research. Só que essa regulação MiFID, ela faz com que eu tenha que separar, eu tenho que pagar em hard dollar. Qual que é a lógica? Eu tenho um fundo de investimento, esse que eu dei exemplo agora do buy side, com esses números do 2,20. E aí, quem é meu cliente? Meu cliente é o investidor que botou dinheiro no meu fundo. No fundo que eu estou gerindo. Eu estou gerindo o dinheiro dos outros, não é meu. Eu tenho um dever fiduciário e uma responsabilidade em tomar decisões que vão beneficiar o meu cliente. E por que a obrigação de ser em hard dollar? Uma das coisas que o MiFID fala, tá? E de novo, eu não quero. Faz tempo que eu não olho, tá? Mas assim, eu vou ter que pagar o relatório do céu, eu vou ter que pagar o research, ou o corporate access, ou a planilha que o cara me mandar, ou o call com o analista direto, né? Ah, vai ter um PDF aqui que o cara vai me dar um relatório com opinião de investimento. Tá bom, quanto você vai pagar nesse PDF? Tanto. Quando eu pago a coisa na corretagem, não fica claro, né? Por que que eu operei naquela corretora? Porque porque estão me agradando, porque eu acho o cara gente fina, porque ele é meu amigo, porque ele executou bem a ordem ou porque me dá um bom research. Então você tem esse MiFID que é uma tentativa de fazer com que a coisa fique mais clara. Eu, como portfólio manager, como trader, como analista, esse time ele tem que gastar o dinheiro do cliente com prudência. E eu vou gastar o dinheiro do cliente. Quando eu opero na corretora e eu pago aquele 0,5%, eu estou gastando o dinheiro do meu cliente, não é meu dinheiro. Entendeu? Então, qual que é o problema? E aí, voltando para o Eric.
a estrutura de pagamento e a maneira que eu pago a maneira que eu pago usualmente, a cultura de pagamento para um research do sell side é através de soft dollar, através de corretagem. Se eu pego e monto uma corretora toda bem intencionada, uma corretora não, uma casa independente toda bem intencionada, e começo a fazer relatórios excelentes, etc., a pergunta é: quem falou que o buy side vai te pagar? Ele não está acostumado a ter esse custo e ele tem um pouco da sensação de que ele recebe o research de graça, contanto que ele opere naquela corretora. Então, assim, você tem algumas barreiras culturais que eu acabei de expor, ou algumas eu acabei de expor, que fazem com que seja desafiador você conseguir fazer virar uma iniciativa dessas. Mas dito isso, eu acho excelente, é só entender essa realidade, entendeu? E aí o analista, e aí, como é que você vai ser um analista independente e vai ser remunerado por isso? Uma outra opção é você vender a assinatura para pessoa física, que já tem essas casas aí, Levante, Eleva. Eleva eu não sei se está focado só em pessoa física, empíricos, mas eu acho que tem que ter versatilidade, aí ver como é que você vai monetizar o seu esforço de research, entendeu?